Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E nesse vídeo eu trouxe o passo a passo dessa bolsa de crochê. Esse é o modelo para celular. Ele possui 11 centímetros de largura por 17 centímetros de comprimento. Mas você pode fazer essa peça maior tanto na largura quanto no comprimento. Durante o vídeo eu explico como fazer esses aumentos. Essa é uma peça simples, eu utilizei o ponto alto cruzado aqui nos detalhes da peça. Aqui eu utilizei esse botão que fica fixo com esse cordão de correntinhas. E nas alças eu trabalhei com esse ponto que simula correntes. Mas você pode fazer a alça da sua preferência. Aqui também você pode utilizar o botão da sua preferência. Essa peça foi feita com barroco número 6, da cor amarela. Mas você pode utilizar a combinação de cores da sua preferência. Pode trabalhar também com fio 4. Só que, se você fizer com fio 4, para alcançar essas medidas, você vai ter que aumentar a quantidade de carreiras. Essa peça também pode ser feita com fio náutico, que fica também com um bom resultado. É um passo a passo bem simples. Eu vou deixar na descrição do vídeo os materiais que eu utilizei para confeccionar essa peça. Para trabalhar aqui com fio 6, eu utilizei a agulha de 3,5 milímetros, mas você vai utilizar a agulha correspondente ao fio que você for trabalhar. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que quando for possível eu respondo. Se você gostou do vídeo, deixe um like, que ajuda muito o canal. Compartilhe com quem faz crochê. E caso você não seja inscrito ainda, inscreva-se e ative o sininho para estar recebendo as notificações quando eu postar um novo vídeo no canal. Então vamos dar início ao passo a passo. Para começar a peça, faço a laçada inicial. Em seguida, faço 14 correntinhas. Caso você queira fazer essa peça maior, faça um cordão com múltiplos de 2. Então vai fazendo de 2 em 2 correntinhas até alcançar o tamanho desejado. Aqui eu farei 14. Fiz as 14 correntinhas. Agora faço mais uma correntinha para virar. Vou retornar aqui no 14º ponto e faço um ponto baixo. Esse ponto baixo é o primeiro da carreira. Agora faço um ponto baixo em cada correntinha. Farei assim até chegar na outra ponta. Fiz um ponto baixo em cada correntinha. Ao todo eu tenho 13 pontos baixos. Sobrou aqui uma correntinha. Nessa correntinha eu farei a curva. Então faço dentro dela 3 pontos baixos. Fiz o primeiro. Fiz o segundo e agora faço o terceiro. Então fiz 3 pontos baixos na mesma correntinha. Formou aqui a curva. Agora nessa lateral eu farei os pontos baixos. Aproveito para arrematar aqui o fio do início. Cada correntinha faço um ponto baixo. Aqui depois que eu fiz os 3 pontos baixos que formam a curva, eu fiz 12 pontos baixos seguidos. Cheguei aqui onde tem o último ponto, que é o 13º. Eu fiz nessa mesma correntinha, eu fiz o primeiro ponto baixo. Esse ponto baixo, ele faz parte da curva que fica desse lado. Então, como essa curva é formada por 3 pontos baixos, então nesse mesmo ponto faço mais 2 pontos baixos. Fiz um, fiz o outro, e aqui eu vou encerrar com um ponto baixíssimo. Fica assim.
eu tenho 3 pontos aqui nessa ponta, 3 pontos baixos nessa outra ponta, formando as curvas, e entre eles eu tenho 12 pontos baixos de cada lado. Então, ao todo, eu tenho 30 pontos baixos em toda a carreira. Agora eu vou iniciar a segunda carreira com uma correntinha para dar altura, e no mesmo ponto faço um ponto baixo. Nessa carreira farei um ponto baixo em cada ponto de base, sem fazer nenhum aumento. É só ponto baixo sobre ponto baixo. Fiz os pontos baixos pela volta inteira, um em cada ponto de base, sem fazer nenhum aumento. Cheguei aqui no final, eu comecei a carreira com uma correntinha ponto baixo. Venho nesse primeiro ponto baixo, não é na correntinha, é no ponto baixo. E aqui faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha para dar altura, no mesmo ponto faço um ponto baixo. Esse daqui é o início da terceira carreira. Faço um ponto baixo em cada ponto de base, sem fazer nenhum aumento. Aqui eu estou fazendo a repetição. Cada carreira faço apenas ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar na quinta carreira, porque a partir da sexta eu vou mudar o padrão. E aqui, como não há nenhum aumento, a peça vai se fechar, porque aqui eu estou fazendo a subida da peça. Fiz as 5 carreiras de pontos baixos e a peça fica assim. Vou encerrar a quinta carreira com um ponto baixíssimo. Venho aqui no primeiro ponto baixo da carreira, passo a agulha por dentro dele e faço o ponto baixíssimo, encerrando a quinta carreira. Faço um ponto baixíssimo no próximo ponto de base. Aqui, a partir da sexta carreira, eu vou mudar o padrão. Então faço 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, laço, venho para o ponto anterior, que é o primeiro ponto aqui da carreira, passo a agulha por dentro dele, puxo o fio, fiquei com as 3 laçadas. Aqui faço um ponto alto. Tiro 2 laçadas, tiro 2. Então formou o ponto alto cruzado. Laço, vou pular o próximo ponto de base e aqui no seguinte faço um ponto alto. Laço, retorno nesse ponto que eu pulei, passo a agulha por dentro dele, puxo o fio e faço o ponto alto cruzado. Laço, vou pular o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto alto. Laço novamente nesse ponto que eu pulei, passo a agulha por dentro dele, puxo o fio e faço um ponto alto cruzado. Laço, vou pular o próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto alto. Laço novamente no ponto que pulei, passo a agulha por dentro, puxo o fio e faço o ponto alto. Farei assim a volta inteira. Retorno no final da carreira. Fiz a volta inteira, ao todo ficou com 15 blocos de 2 pontos altos. Esses pontos altos cruzados. Por isso que é importante, lá no início, quando se faz o cordão de correntinhas, que seja múltiplo de 2. Por quê? Porque aqui precisa que seja uma quantidade par de pontos baixos para você conseguir fazer esses blocos aqui com os pontos altos cruzados. Então, como eu fiz 30 pontos baixos, eu tenho 15 blocos.
Caso você faça mais, vai aumentar aqui a quantidade de blocos de pontos altos cruzados. Aqui eu fiz o último, vou encerrar a carreira com ponto baixíssimo, lá na terceira correntinha das 3 que equivalem a um ponto alto. Fiz o ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Fiz a correntinha para dar altura, no próximo ponto faço um ponto baixo. Essa correntinha ela não conta como ponto baixo. Isso quer dizer que quando eu fizer a volta inteira, eu farei um ponto baixo aqui exatamente onde eu tenho a correntinha. O primeiro ponto que eu fiz aqui, no segundo ponto de base. Agora no próximo ponto faço o terceiro, no próximo ponto faço o quarto, e farei um ponto baixo em cada ponto de base. Essa daqui é a sétima carreira, formada apenas por pontos baixos. Eu fiz os pontos baixos por toda a volta, cheguei aqui no ponto onde eu fiz aquela correntinha para dar altura. Então nesse ponto eu faço um ponto baixo. E vou encerrar com um ponto baixíssimo aqui no primeiro ponto baixo que fiz. Nesse ponto faço 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Esse daqui é o início da oitava carreira. Laço, vou retornar um ponto, que é exatamente esse aqui, ó, que eu fiz por último. Passo a agulha por dentro dele, vou puxar o fio e faço o ponto alto cruzado. E aqui vou continuar a sequência. Eu vou pular no próximo ponto, no ponto seguinte faço um ponto alto. Laço, vou retornar no ponto que pulei e faço o ponto alto cruzado. Vou pular no próximo ponto de base, no seguinte faço um ponto alto. Nesse ponto que pulei, faço um ponto alto cruzado. Então farei assim a volta inteira. O objetivo aqui é exatamente ficar alternando entre uma carreira de pontos altos cruzados com uma carreira de ponto baixo. Fiz a volta inteira, agora vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo tem que ser feito na terceira correntinha das 3 que equivalem a um ponto alto, que eu fiz aqui no início. Faço uma correntinha para dar altura e no próximo ponto de base faço o primeiro ponto baixo da carreira. Lembrando que onde eu fiz essa correntinha, eu também tenho que fazer um ponto baixo. Agora é só fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Essa daqui é a sequência da nona carreira. Fiz os pontos baixos pela volta inteira. Vou encerrar com um ponto baixo, onde eu subi aquela correntinha. E faço um ponto baixíssimo. O primeiro ponto baixo que fiz. Vou começar a 10ª carreira com as 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Laço, venho para o ponto anterior e faço o ponto alto cruzado. Então aqui na 10ª carreira eu irei fazer a sequência com os pontos altos cruzados. Essa daqui é a terceira vez que eu faço uma carreira com os pontos altos cruzados. Aqui na sexta eu fiz uma, na oitava eu fiz a segunda, aqui na 13ª, então eu farei mais 2 carreiras com os pontos altos cruzados. Lembrando que a 11ª é formada por pontos baixos, a 12ª formada pelos pontos cruzados,
a 13ª por pontos baixos e a 14ª pelos pontos altos cruzados. Então, após encerrar a 14ª carreira, eu retorno, porque aí vai mudar novamente o padrão. Eu retornei na 16ª carreira. Eu disse que faria até a 14ª, que é essa daqui com os pontos cruzados. Só que eu decidi fazer mais uma carreira de ponto baixo e mais uma carreira com os pontos cruzados, para que a peça alcance o tamanho que eu quero. Então, se você precisar fazer mais carreiras, não tem problema. Então aqui eu vou encerrar essa carreira, a 16ª, com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e aqui no mesmo ponto eu faço um ponto baixo. Eu fiz esse ponto baixo no mesmo ponto porque a partir daqui eu farei carreiras de pontos baixos. É só fazer ponto sobre ponto. Essa daqui é a 17ª carreira, eu também farei a 18ª e a 19ª com os pontos baixos. Eu fiz as 3 carreiras de pontos baixos, encerrei com ponto baixíssimo, agora eu farei a última carreira. Na última carreira, ela também será de pontos baixos, só que antes eu vou fazer a marcação do ponto aqui do meio, onde eu vou colocar o botão aqui na frente e aqui na parte de trás eu farei a alça que vai prender aqui no botão. Então eu farei a marcação do ponto do meio. Então a próxima carreira será a última. Eu vou utilizar os marcadores plásticos, mas você pode também marcar com fio de outra cor. Então aqui para encontrar o centro da peça, com ela dobrada, eu tenho que ter de um lado e do outro a mesma quantidade de pontos. Eu fiz a volta inteira, 30 pontos. Então, nessa parte da frente eu tenho que ter 15 pontos. Nessa lateral, nesse ponto que fica no meio, eu coloquei o marcador e vou considerar o primeiro ponto dessa parte da frente. Então aqui eu contei 15 pontos a partir dele. E ao chegar aqui do outro lado, depois do 15º ponto, eu marquei o ponto seguinte, que vai ser o primeiro dessa parte aqui de trás. Então, marquei esse ponto aqui e contei até chegar no ponto antes desse marcador, ficou com os 15 pontos. Caso você tenha feito com uma quantidade maior de pontos ou menor, lembre-se que tem que ter a mesma quantidade de cada lado. A partir daqui dessas marcações, eu vou encontrar o centro. Como eu tenho 15 pontos aqui na frente, eu vou contar a partir daqui. Um ponto, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e aqui no oitavo eu vou marcar o ponto, que é o ponto do meio. E aqui, esse ponto que fica do outro lado, eu vou também marcar, que vai ser o ponto do meio. Então aqui nessa marcação, na parte da frente, é onde eu vou colocar o botão. E aqui nessa parte de trás, é onde eu vou fazer a alça de correntinhas. Essas marcações aqui eu vou deixar, tanto de um lado quanto do outro, porque depois eu vou fazer as alças. Então, aqui eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, até chegar nesse ponto que eu marquei aqui na parte de trás. Então, faço uma correntinha para dar altura, e no mesmo ponto faço um ponto baixo. E faço um ponto baixo em cada ponto de base. Fiz os pontos baixos,
Cheguei aqui no ponto do meio, vou retirar aqui o marcador. No ponto do meio faço um ponto baixo. Em seguida faço 13 correntinhas. Fiz as 13 correntinhas, volto no mesmo ponto e faço um ponto baixíssimo. No próximo ponto de base faço um ponto baixo. E faço um ponto baixo em cada ponto de base, até encerrar a carreira. Aqui eu retirei o marcador porque já ficou a alça mesmo, não tem necessidade de marcar. Mas esse aqui da frente eu vou deixar, porque é no ponto onde eu vou colocar aqui nessa parte o botão. E esses aqui eu vou deixar porque depois eu vou fazer a alça. Esse cordão de correntinhas eu fiz com 13 correntinhas, mas você pode fazer com 15, pode fazer até mais. É até bom que você já coloque o botão aqui na frente, porque você vai precisar para saber se você está com o tamanho adequado ou não da correntinha. Eu vou fazer com 13 porque para mim já é o suficiente. Mas isso pode variar, né, de acordo com o material que você está utilizando. E até da posição que você vai colocar aqui o botão. Mas para mim aqui já está bom. Então eu farei a volta inteira. Ao encerrar a carreira com ponto baixíssimo, eu vou cortar o fio e fazer o arremate. Depois eu retorno para fazer as alças. Aqui eu finalizei a última carreira, fechei com ponto baixíssimo, cortei o fio e já fiz o arremate aqui dos fios. Também já coloquei o botão aqui na frente e fica dessa forma. Lembre-se que você pode utilizar aqui qualquer modelo de botão. Agora, onde eu tenho essas marcações, eu irei fazer a alça. Para fazer a alça, faço a laçada inicial. Aqui no canto direito eu vou retirar o marcador e no mesmo ponto vou passar a agulha por dentro do ponto, puxo a laçada e faço um ponto baixíssimo. Então aqui nesse ponto eu irei fazer a alça. Então aqui para fazer essa alça, eu farei da seguinte forma. Vou colocar o dedo aqui no fio, que vem do novelo, coloquei o polegar, aqui eu estou com a agulha na laçada, venho para o fio que tem depois do meu polegar e vou puxar esse fio por dentro da laçada. Fica assim, ó. Fica com essa alça. Retirei o dedo, ele ficou com essa alça aqui do lado. Então, eu vou passar a agulha por dentro da alça, vou pegar o fio, puxo, fiquei com duas laçadas, faço um ponto baixo. Vou fazer novamente. Eu coloco o polegar, prendendo o fio. Aqui eu estou com a agulha na alça. Vou puxar o fio que fica depois do dedo. Puxei o fio por dentro, aqui da alça, solto. Fiquei com essa laçada aqui lateral, passo a agulha por dentro. Vou pegar o fio e faço um ponto baixo. Novamente, ó. Estou com a agulha aqui na laçada, coloco o polegar, prendendo o fio, vou puxar o fio depois do polegar, passei por dentro da alça, solto, aqui ficou com essa alça lateral. Passo a agulha por dentro dela, puxo o fio e faço um ponto baixo. Novamente, seguro com o polegar, vou puxar o fio depois do polegar, passo por dentro da laçada. Aqui tem que tomar cuidado para não perder o fio. Tem essa laçada lateral, passa a agulha por dentro, puxo o fio e faço um ponto baixo. Ele vai dar esse efeito aqui de corrente. Então, eu vou fazer assim até completar o tamanho que eu quero para a alça.
Sempre coloco o dedo aqui, segurando o fio, puxo a laçada por dentro da que estava aqui na agulha. Eu vou ajustar sempre esse tamanho aqui dessa alça para não ficar grande demais. Passo a agulha por dentro, puxo o fio e faço um ponto baixo. Eu farei assim até que essa alça alcance 1,20 m. Depois que eu fizer toda essa alça aqui bem ajustada, eu vou prender com ponto baixíssimo aqui onde está marcado. É só cortar o fio e fazer o arremate. Então eu vou fazer toda essa alça e depois eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Essa medida de 1,20 m é caso você queira que essa bolsa fique com a alça transversal. Mas se você quiser que ela fique com alça de ombro, você pode fazer com um tamanho menor. Eu fiz a alça com 1,20 m de comprimento. Aqui, com a minha tensão de ponto, eu fiz 37 pontos. Da mesma forma que eu expliquei. Em seguida, eu fechei com ponto baixíssimo aqui no ponto que eu estava com o marcador. E fiz o arremate dos fios. Então, a peça ela está concluída. Para fazer esse ponto baixíssimo aqui, você precisa apenas garantir que essa alça não ficou torcida. Então fecha com ponto baixíssimo, corta o fio e faz o arremate. Faz o arremate também aqui do fio inicial, essa parte aqui da alça. E ela fica com esse formato aqui como se fosse correntes. Você pode também utilizar outros modelos de alça ou alças prontas. Então aqui a peça ela ficou concluída. Essa largura ela tem 11 centímetros, mas você pode fazer maior. E o comprimento aqui da bolsa ficou com 17 centímetros. Mas você também pode aumentar, tanto aqui nessa parte das carreiras de pontos baixos, como você pode fazer mais carreiras aqui com o ponto cruzado. Então espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que quando for possível eu respondo. Agradeço muito a atenção de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.